Olá, o Interesse Público começa agora. Veja os destaques do programa de hoje. Semana da Consciência Negra no MPF discute preconceito e discriminação racial e mostra o valor da cultura afro-brasileira. É um mundo negro que viemos mostrar pra você. Em Brasília, a CNMP cria Fórum Nacional para articular as ações do Ministério Público na Copa do Mundo. E veja também, em Manaus, encontro do MPF debate demarcação de terras indígenas e atendimento de saúde na região da Amazônia Legal. Essas e outras notícias você acompanha agora no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. Na semana em que se comemorou o Dia da Consciência Negra, a Procuradoria-Geral da República em Brasília foi palco de debates sobre preconceito e discriminação racial. Mas também teve música, exposição fotográfica, exibição de filmes e até a lavagem do prédio com água de cheiro, em homenagem à paz. Tudo para ressaltar a importância da cultura afro-brasileira para o país. O Dia da Consciência Negra foi instituído por lei em 2003, em homenagem à morte de Zumbi, líder do Quilombo dos Palmares, em 1695, em defesa de seu povo contra a escravidão. Além de destacar a importância da influência da história e cultura africana no país, a data relembra o sofrimento dos negros na escravidão brasileira e chama a atenção para os desafios no combate à discriminação racial. Dados de 2010 divulgados pelo IBGE revelam que brancos recebem salários mais altos do que negros, o que mostra que a desigualdade entre raças ainda persiste no país. Segundo o levantamento, essa realidade está ainda mais presente na região sudeste, onde os rendimentos recebidos pelos brancos correspondem ao dobro do salário dos negros. Os brancos também dominam o ensino superior no país, quando é considerada a faixa etária entre 15 e 24 anos. A pesquisa ainda observou diferenças relevantes na taxa de analfabetismo entre as categorias de cor e raça. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão e a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal colocaram o tema em pauta e promoveram a Semana da Consciência Negra. Foram 3 dias dedicados à reflexão sobre o preconceito e a discriminação racial e também à valorização da cultura afro-brasileira. É quase uma obrigação nacional de se relembrar o dia, não só da morte de Zumbi, da importância dele, do significado para as populações negras, especialmente para a população afro-brasileira. E também pelo fato de que lembrar significará sempre que isso estará na memória de todos. Há uma valorização, né, do negro, do pardo, né? Há um orgulho de ter aquela cor, né? E isso faz parte da gente viver bem. É fundamental, até para que exatamente exista essa possibilidade de conscientização de todos sobre outras culturas, principalmente outras culturas. Entre as atividades, baianas fizeram a lavagem com água de cheiro da calçada de acesso ao restaurante da Procuradoria-Geral da República. O ato simboliza a paz. Há muitos anos atrás, os nossos ancestrais já faziam esse ato dentro das senzalas no nosso país para trazer paz, porque eram muito maltratados pelos senhores de engenho. Sarará, criou, todo mundo cantando com a gente. O coral Encantos MPF contagiou os presentes e um show com a cantora brasiliense Ellen Oléria animou a plateia. O som da artista mistura samba, afoxés, jazz e hip hop. Já tá tudo combinado, dá mais que acertado. Ellen ressaltou que iniciativas como essa do MPF são necessárias para ajudar a combater a discriminação racial no Brasil. Eu acredito que a gente não vai ter igualdade, porque o grande lance é mesmo a diversidade, mas sim uma equidade, né? Possibilidades semelhantes da gente conviver no mesmo espaço e usufruir da mesma belezura desse Brasilzão, né? Uma exposição de fotografia em 3D retratou a rotina dos terreiros de Umbanda em Candomblé, no Distrito Federal. Foi exibido também o documentário Vista Minha Pele, que mostra uma realidade provocativa, em que brancos é que são escravizados e discriminados. Você já viu uma menina branca com a Miss Festa Junina? Não tem a menor chance.
No encerramento da Semana da Consciência Negra, palestra sobre a realidade dos negros hoje no país e propostas de ações de combate ao preconceito reuniram autoridades, professores, estudantes, além de representantes do MPF. Talvez seja importante a existência desses dias simbólicos, né, para que a gente, por meio de esforços coletivos, de vários esforços, a gente lembre que essa ainda é uma sociedade desigual, uma sociedade preconceituosa, uma sociedade injusta. Ter a dimensão de que a história não começa com o processo de escravidão, mas que ele é anterior, é fundamental para a constituição da identidade de todos os alunos, dos diferentes grupos étnicos raciais. Quando se estabelece as políticas afirmativas, o primeiro aspecto que leva o Brasil a refletir, a olhar para dentro dele mesmo e a ter as condições de fazer os lutos da escravidão, é o fato de reconhecer que existe uma desigualdade étnica e uma desigualdade de direitos. Então, a tarefa do Ministério da Educação é grande, nós temos que trabalhar com foco em construir a equidade, né, para que a nossa educação ela seja de qualidade, garanta o direito de aprender para todos, independente da cor da pele, independente se seja indígena, negro, cigano, acho que essa é a nossa tarefa. Esta é a maior transição existente na história do país, porque você pega o século XIX e chega no século XXI com uma tarefa que precisa ser concluída, que é a transformar a população negra de população outrora escrava em população cidadã. As terras indígenas representam 11% do território nacional. São quase 900 mil quilômetros quadrados, o que equivale a uma área maior do que a França e a Inglaterra juntas. Mas a falta de regulamentação sobre a demarcação dessas terras gera conflitos pela posse entre indígenas, fazendeiros e garimpeiros. O assunto foi discutido em Manaus, no 2º encontro regional da 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. A 6ª Câmara é o órgão responsável pela coordenação e revisão da atuação dos membros do MPF de todo o país em temas relacionados à defesa dos direitos das populações indígenas e de comunidades tradicionais. Entre os principais assuntos discutidos no 2º encontro regional estão a saúde e as terras indígenas nas regiões Nordeste e na Amazônia Legal. Participaram do encontro procuradores da República e servidores do Ministério Público Federal de diversos estados que atuam na defesa dos direitos dessas minorias. O objetivo central do evento foi discutir estratégias de atuação coordenada para solucionar o principal foco de violência contra índios na região, a demarcação das terras indígenas. Para o Ministério Público Federal, a única saída é a regulamentação. O encontro partiu de um levantamento de dados em que nós compartilhamos esses dados, estudamos esses dados e decidimos, então, algumas ações coordenadas para enfrentar cada processo de regularização em cada fase em que ele se encontra, para que a gente, então, alcance o que o Constituinte falou lá atrás. As dificuldades relacionadas ao atendimento de saúde aos indígenas e ao saneamento básico nas tribos também foram colocadas em debate. Segundo pesquisa da FUNAI, em função das péssimas condições dos serviços médicos oferecidos aos índios, a mortalidade infantil entre essas populações aumentou nos últimos anos. Os procuradores se reuniram, então, visando buscar um diagnóstico dos problemas da região amazônica e do Nordeste, a fim de propor medidas e ações, sejam elas judiciais ou extrajudiciais, visando a resolução ou a minoração desses problemas. A vice-procuradora-geral da República e coordenadora da 6ª Câmara do MPF participou do seminário e lamentou as deficiências da saúde indígena na Amazônia e no Brasil. A unidade descentralizada, que são os distritos sanitários especiais indígenas, eles ainda não contam com uma estrutura burocrática, né, que os faça funcionar adequadamente. Então, eu acredito que pensar essa estrutura, pensar o controle social na questão indígena e o atendimento médico serão os grandes desafios. Elisiário Harirama, da organização Coiama, localizada no Alto Solimões, confirma o estado precário do atendimento de saúde na região. Ele conta que na comunidade faltam até remédios. Nossas comunidades não têm os medicamentos
principalmente na nossa comunidade, só na nossa como nas outras, tem um postozinho pequeno de saúde, mas não tem um medicamento para atender a população. O segundo encontro regional da 6ª Câmara contou ainda com a participação de antropólogos. A intenção foi auxiliar o Ministério Público Federal a identificar os problemas nas áreas indígenas a partir dos interesses dos próprios índios. Assim, as melhorias propostas serão pautadas levando-se em consideração as peculiaridades de cada região. Os antropólogos subsidiaram o trabalho dos procuradores e permitiram que nós criássemos soluções, propuséssemos soluções, aprovássemos soluções e uma carta, inclusive, que vai ser divulgada, que está sendo divulgada, para mostrar a insatisfação ou as necessidades que existem para o cumprimento da Constituição e da legislação a respeito da matéria indígena. Como resultado das discussões, uma carta de compromisso foi firmada pelos 24 procuradores da República participantes e pela coordenadora da 6ª Câmara, a vice-procuradora-geral da República, Débora Duprá. A proposta é estabelecer uma atuação coordenada para enfrentar problemas comuns nas áreas de saúde e terras indígenas na Amazônia Legal e Nordeste. Entre as principais medidas propostas estão a de criar um sistema especial de atenção à saúde indígena no Sistema Único de Saúde, o SUS, e de pressionar o governo federal a concluir uma regulamentação específica que possa garantir as regularizações e demarcações das terras indígenas no país. A gente já teve algumas experiências, no Ministério Público históricas de ações coordenadas, mas que a gente passa a realmente ter uma política, de unidade coordenada no Ministério Público, a partir de consensos estabelecidos nesses encontros. Veja a seguir, parlamentares da CPMI do Cachoeira entregam representação ao Procurador-Geral da República pela continuidade das investigações. É daqui a pouco.